E o nosso debate hoje vai ser de suma importância, ainda mais para nós que vivemos no caos dessa megalópole de São Paulo. Infelizmente, nós, você e eu, temos acompanhado diariamente, quando temos a sorte de não vivenciá-los, casos de violência absolutamente chocantes. Latrocínio, por exemplo, que é o roubo seguido de morte, foi o crime com maior aumento no número de ocorrências na cidade de São Paulo. Entre janeiro e abril desse ano, foram registrados 54 assaltos com vítimas fatais. Destes, apenas 4 em cada 10 casos são esclarecidos. Então, além do aumento do número de crimes, a brutalidade também aumentou. As ações estão cada vez mais cruéis e muitas à luz do dia, como nos bairros centrais da cidade, gente sendo incendiada no seu trabalho, qualquer bobagem. Mas por que será que o número de mortes após assaltos cresceu tanto? 74% esse ano. Como é que nós chegamos a esse ponto? É o que nós vamos entender depois dos esclarecimentos dados pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Benedito Roberto Meira, que está no seu vídeo, a diretora do Instituto Sou da Paz, Luciana Guimarães, olha que bonitinha, e do coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Rogério Taffarello. Muito obrigado aos três por terem vindo. Esse é um assunto que pessoalmente me interessa muito, até porque de todas as manifestações que eu vi, claro, nós temos uma tributação absolutamente perversa, nossos haveres são confiscados, me perdoem, não é a opinião da emissora onde eu trabalho, mas a minha pessoal, a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem segurança. Nós vamos... E essa história da segurança ninguém falou. Queremos mais isso, queremos mais aquilo. Segurança quase ninguém falava nessas manifestações. Então, por isso que eu queria fazer essa pauta. Quero começar com o Coronel Meira. Dessa história, quando eu estava falando dos 74% dos crimes de latrocínio em comparação ao ano passado, o que motivou esse aumento? Existe uma detecção dessa história, não? Bom, eu entendo que a crueldade dos criminosos é algo assim preponderante. Os criminosos estão muito cruéis nas suas ações, ousadia absoluta, e muitos dos casos de latrocínio sob efeito de drogas. E uma outra questão que deve ser abordada, que é importante nesse cenário, é a questão da impunidade. Hoje, infelizmente, as nossas legislações penal, processual penal e de execução penal, elas estão muito frágeis e há necessidade de uma profunda revisão e mudança na legislação. Para se ter uma ideia, esse ano nós já prendemos mais de 50 mil pessoas em flagrante. Mais de 50 mil pessoas em flagrante. Pessoas com mandados de prisão, são 8 mil, nós temos menores entre essas pessoas, então são 50 mil. Se nós levarmos em consideração que no final de 2012 eu tinha 200 mil pessoas presas no sistema carcerário e hoje o sistema carcerário conta com 205 mil pessoas e 500, ou seja, 5.500 pessoas estão presas, além daquelas de 2012, o que representa 10% daquilo que nós prendemos. Poxa, se nós prendemos 50 mil pessoas em flagrante e eu tenho 5.500 pessoas dessas prisões presas, isso é o quê? Isso é impunidade. Significa que essas pessoas que foram presas e foram colocadas em liberdade logo em seguida, não por culpa da justiça, mas por culpa da fragilidade das leis, essas pessoas voltam às ruas a delinquir. E voltam às ruas com muito mais ousadas, e principalmente sob efeito de drogas. Veja o caso da dentista que foi queimada. O jovem lá, o autor, estava sob efeito de drogas. E outros casos que a Polícia Civil conseguiu esclarecer de latrocínios, normalmente, habitualmente, o assassino, o criminoso, está sob efeito de droga. Olha, Luciana, você acha que existe algum responsável pelo aumento da violência? Eu achei que está perfeita a colocação do Coronel Meira. O Coronel Meira é um grande parceiro nosso, mas eu acho que tem alguns pontos para a gente relativizar nessa discussão, né? Porque não adianta só a gente falar em número total de quem foi preso, a gente precisa olhar se as prisões são dos criminosos
mais criminosos, quer dizer, de maior gravidade, né? Se você prende, a gente fez uma pesquisa, por exemplo, do perfil de quem é preso em flagrante na cidade de São Paulo. E a gente vê que mais de 70% das pessoas presas em flagrante na cidade de São Paulo não estavam nem com uma arma de fogo. Então, qual é o potencial ofensivo desta criminoso? Acho que todo mundo quer dizer, claro, se está cometendo um crime, precisa ser presa e levada à delegacia, sem a menor dúvida. Mas a gente também precisa aprender melhor. E a gente precisa muito esclarecer os crimes. Acho que isso é fundamental. Trabalhar com inteligência. Eu sempre uso, para discutir segurança pública, um paralelo com a saúde. Eu acho que quando a gente tem bons diagnósticos, quando a gente conhece o fenômeno criminal e o homicídio é diferente do estupro, que é diferente do roubo, quer dizer, então conhecer essas dinâmicas, as causas, as circunstâncias em que isso acontece. Tem horário preferencial, tem vítima preferencial, tem bairro preferencial, tem dia da semana preferencial, em que contexto isso acontece. Quando a gente conhece melhor o problema, a gente pode trabalhar melhor sobre ele, de maneira preventiva e de maneira repressiva. O bom trabalho policial, acho que a Polícia Militar tenta fazer isso, né? Conhecer profundamente essas dinâmicas, mas esse é um trabalho essencialmente da Polícia Civil. Esclarecer crimes, a gente viu, né, no começo da matéria, que tem uma quantidade enorme de crimes que não são esclarecidos. Quando os crimes, como latrocínio, que é um crime gravíssimo, não tem esclarecimento, fica também difícil a gente falar que um problema está só na legislação, porque adianta a gente endurecer a legislação se depois você não tem esclarecimento de crime. Aí também tem uma sensação de impunidade muito grande, né? Então, acho que é complexo o problema e não existe solução milagrosa, e não existe um único responsável. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira racional, inteligente, baseado em bons diagnósticos e cada um identificar qual é a sua parcela de responsabilidade nesse processo para que a gente possa tratar a segurança pública com a responsabilidade que ela necessita. Rogério, será que a gente pode afirmar que existe um perfil, você que estuda tanto isso, um perfil dos criminosos que cometem homicídio e latrocínio? Se existe esse perfil, qual seria ele? É exatamente aquilo que o Coronel Meira falou? Quer dizer, o cara está sob efeito de droga e é um psicótico? Boa noite, Rony. Boa noite, obrigado, querido. Telespectador da TV Gazeta. Toda tentativa de generalização é sempre sujeita a falhas, né? Agora, existem alguns perfis, sim, de tipos de criminosos. Nos casos específicos de homicídio e latrocínio, que são dois crimes gravíssimos e seguramente dos que mais assustam as pessoas, a sociedade em geral, embora eles tenham um resultado parecido, porque afinal de contas geram a morte, ou enfim, tecnicamente tem também a modalidade tentada, mas enfim, geram a morte ou o risco de morte de cidadãos, mas são crimes diferentes do ponto de vista de sua dinâmica. O homicídio, muitas vezes, ele decorre de causas emocionais, como, por exemplo, uma briga, às vezes por motivos banais do trânsito. Sim. Se tem uma pessoa... Um ponto relevante aqui que precisa ser discutido, o fácil acesso a armas de alta letalidade. Se tem uma pessoa armada em meio a uma briga de trânsito, aquela briga que poderia ter resultado num simples palavrão e cada um veio para o seu canto, pode resultar numa morte, num homicídio de alguém. É bem observado. Brigas entre casais, brigas entre vizinhos, brigas entre casais, o famoso homicídio passional, isso acontece muito, né? Se tem uma arma de fogo perto, o risco aumenta exponencialmente. Sem dúvida. No caso do latrocínio, como a Luciana bem expôs, é o roubo que não deu certo. O que é o latrocínio? O latrocínio não é um crime contra a vida do ser humano, é um crime contra o patrimônio e por algum motivo na tentativa de fuga ou porque houve uma reação da vítima, no mais das vezes o sujeito, o autor do delito, tem também uma arma de fogo e acaba dando um tiro que leva à morte do cidadão. A gente tem visto aqui em São Paulo alguns casos na capa dos principais jornais da cidade, realmente chocantes, estarrecedores. Mas o sujeito que pratica um crime patrimonial, ele é um sujeito que idealiza aquele crime antes, no mais das vezes, ou pelo menos em grande parte das vezes, para não ser generalista por demais. Ao passo que o homicida, às vezes, é um sujeito que cometeu um crime que nem ele mesmo esperava que fosse acontecer, mas no meio de uma briga, ele responde ou por se sentiu acuado ou porque uma sensação de vingança, o acesso fácil a uma arma, sem dúvida, facilita. Coronel, eu aqui entrevistei uma vez o cônsul-geral da Bolívia e acabei fazendo uma amizade com ele.
E a amizade que eu digo, a amizade de frequentar a casa, essas coisas, de almoçar com a gente e tal. Um amor de pessoa, o Don Jaime. Aquilo fez com que eu, de certa forma, passasse a conhecer o povo boliviano, que não tem culpa do governo que está lá, enfim, isso é uma outra coisa, que vem para cá querendo dar uma volta na vida, né? Os próprios criminosos, você sabe disso, né, Luciana? Você sabe disso. E você também, com toda certeza. Que, na verdade, os próprios presos têm o seu código de honra lá dentro. Se um cara desse que deu um tiro na cabeça de um menininho no colo, que deu as moedinhas dele, esse cara vai ser morto lá dentro da cadeia. A gente sabe disso. Quer dizer, até eles têm. Olha a que nível chega a brutalidade. Então, e é um povo tão manso. O boliviano é manso, é quietinho. Eu conheço essa gente e morro de pena, enfim. Então, a gente não tem alvo mais, coronel. Quais são os alvos principais dos criminosos? Crianças de 5 anos, velhinhas que estão dirigindo o seu automóvel, mal, inclusive. Qual é o alvo principal dessa gente? Bom, como a Luciana mesmo disse, esse caso desse garoto boliviano que foi morto, a intenção da quadrilha, dos criminosos, era o roubo. Porque sabia que aquela família, normalmente as pessoas, os bolivianos que trabalham hoje aqui em São Paulo, sua grande maioria, muitos trabalham na clandestinidade, essa que é a grande verdade. E essas pessoas não têm conta bancária, então não tem como, o dinheiro que eles oferem vai para o colchão. A mesma coisa acontece com coreanos, com outras nacionalidades de pessoas que estão aqui. Então isso é um atrativo para os criminosos. Então os criminosos escolheram aquele alvo exatamente por quê? Por uma questão de oportunidade. Ele fala, bom, eu tenho uma casa de bolivianos, ali eu vou encontrar dinheiro. Agora, aquela fatalidade da morte da criança, aí vem o problema da crueldade, da ousadia, né? Acesso à arma, né? O acesso à arma, tem uma série de fatores aí que contribuíram para aquele crime, né? Então, o que nós enfrentamos no dia a dia, nós como policiais militares, né, como policial, como profissional de segurança pública, é que a cada dia que passa, essa ousadia aumenta cada vez mais. Então, eu insisto na impunidade como um fator preponderante, correto. Tá certo? Da mesma forma que eu concordo com você, quando você diz lá que se o ladrão rouba $1 ou se rouba $1 milhão, ladrão é ladrão. Eu também concordo com o seu posicionamento, porque eu entendo que essas pessoas têm que responder pelo crime que cometem. Agora, a Luciana disse uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Hoje, a maioria das pessoas, a maioria dos presos que estão hoje cumprindo pena nos presídios, são 2 tipos de crimes, os principais: tráfico de entorpecentes e roubo. Só que o roubo hoje, um crime de roubo, que não é um roubo seguido de mal, um roubo. A pessoa te apontou uma arma, quem é esse caso da senhora que você vivenciou? Se esse criminoso for preso, ele vai ser condenado a uma pena de 5 anos e meio a 6 anos. Ele vai cumprir 1/6 da pena, que é 1 ano, e vai ser colocado em liberdade. Aí eu pergunto, essa pessoa com uma passagem por um crime de roubo, condenado pelo crime de roubo, ele tem alguma oportunidade de conseguir um emprego, de conseguir uma reinserção em algum trabalho? Não tem. Qual é a tendência dessa pessoa? Delinquir novamente. Vai delinquir. Por isso que hoje eu falo que dentro da Polícia Militar, por mais números expressivos que nós mostramos, como 50 mil presos, nós literalmente estamos enxugando gelo. Porque, como você mesmo disse, eu entendo que nessas manifestações o assunto segurança em nenhum momento sequer foi aventado. Então, há necessidade do governo federal realmente arregaçar as mangas junto com os deputados e os senadores e em fazer um movimento para mudar a legislação, para que isso seja alterado, para que isso seja mudado, para que as pessoas possam realmente sentir-se seguras. Então, qual é o grande inibidor hoje do crime? É a sensação da pessoa ser punida. Quando a pessoa tem essa sensação que isso não vai acontecer, ele pratica o crime deliberadamente. Então, muitas pessoas às vezes associam crime com pobreza, que é um absurdo raciocinar assim. Nós temos países aí extremamente pobres no mundo e que o índice de criminalidade é baixíssimo. Mas por quê? Mas tem uma punição muito forte, existe uma legislação muito dura, muito severa. Então, por isso que eu asseguro e tenho certeza e tenho a convicção que precisa mudar a legislação. Todos nós concordamos, nós 4 aqui, eu senti isso.
Doutor Rogério, foi o tempo em que as cidades grandes é que eram as vítimas da violência. Hoje a coisa mudou, as cidades do interior estão seguindo essa estrada. A gente, vou para o interior, que lá é mais seguro. Não é coisa nenhuma, a história já mudou. A sensação de medo também, me parece que faz com que as pessoas reajam e provoquem o pior. A gente tem visto isso. Se bem que hoje não adianta, você dá tudo e tal, não reage e morre do mesmo jeito. Ou será que o impulso do criminoso é que é, na verdade, o grande culpado das tragédias? É difícil, Rony, a gente encontrar o grande culpado, né? Porque as variáveis que incidem são diversas e depende do histórico de cada caso. A gente tem um problema muito sério no Brasil para fazer esse tipo de avaliação e desenvolver, portanto, políticas públicas de prevenção e repressão a delitos, porque a gente vive uma realidade muito pobre em matéria de estatísticas, né? A Luciana, acho que tanto a Luciana quanto o comandante Meira concordam comigo a esse respeito. Muitas vezes a gente procura lá no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a gente vem tendo reuniões a esse respeito, a gente procura dados e não encontra, e não se desenvolvem políticas com base em casos pontuais, um caso de grande repercussão ou outro, mas sim com base num montante razoável de casos. Agora, em relação à diferença entre cidade grande e pequena ter se reduzido, a meu ver, e a criminologia explica um pouco disso, a gente vive numa sociedade, difícil dizer sociedade doente, mas é uma sociedade difícil, doente, maluca, em que todas as pessoas são igualmente bombardeadas por uma propaganda incessante de consumo de massa. Uma coisa horrorosa. Em que as pessoas são medidas, o ser passa a ser medido não pelo ser, mas pelo ter. Claro. E todas as pessoas, não importa se tem acessibilidade fácil ou não por meios lícitos ao consumo, tem a necessidade de consumir essas coisas. Muitas vezes não tem formação, não tem educação suficiente para ter um discernimento segundo o qual a pessoa avalia e fala, bom, eu não posso pagar por isso, mas eu posso pagar pelo tênis mais barato, e eu vou trabalhar um pouco mais e vou chegar no tênis mais caro depois. Não, as pessoas... tem um criminólogo italiano chamado Gabriel Forti que ele diz que a gente vive uma ditadura do tutto e súbito. Ou seja, tem que ser tudo agora. Ninguém pode esperar mais. Isso faz que na cidade grande ou na cidade pequena os conflitos se acentuem. Que o mundo é imediatista, né? O mundo é imediatista. E essa colocação, por exemplo... Olha, eu acho uma pessoa que eu não posso nem considerar um ser humano. Aquele que, eu gosto muito daquele cara porque ele tem dinheiro. Eu tenho nojo dessas pessoas. As pessoas têm que gostar das pessoas pelo que elas são, não porque elas têm ou são no momento. Sabe? Essas pessoas me incomodam muito. Outro dia me falaram o seguinte, Luciana, perdão, me falaram o seguinte, o crime organizado, não tem crime organizado, tem sociedade desorganizada. Então, quando surge uma pessoa como você, para mim isso é uma coisa emblemática. Porque, de fato, eu me sinto vingado, vejo que nem tudo está perdido, porque nós, claro, o Coronel saiu da sociedade, como o Rogério saiu da sociedade, todos nós saímos, eu saí, a mesma coisa, mesma sociedade. Mas o Instituto Sou da Paz trabalha diretamente contra a violência e é uma sociedade civil organizada, uma sociedade organizada. E muitas vezes a gente fica perguntando, nós é que somos os culpados, lógico, a gente não faz nada, vocês estão fazendo pelo menos. Na sua opinião, quais as atitudes políticas que poderiam mudar esse cenário da violência? Não vou nem regionalizar para a nossa cidade, mas, sei lá, o que se pode fazer? Qual é o cenário da violência? Ele pode ser diminuído de que maneira? O que nós, sociedade desorganizada, podemos fazer para ajudar? Olha, eu acho que a principal contribuição, muitas coisas precisam ser mudadas, né? Mas se a gente acha que tem que mudar tudo, isso vai dando um sentimento de que não dá para fazer nada e que as soluções são só de longo prazo, a gente vai ficando muito imóvel. E eu acho que tem talvez uma coisa principal, que é a gente discutir segurança pública
com racionalidade. Eu brinco que, porque afeta a nossa vida, né? Afeta diretamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e muitas vezes a gente discute segurança pública com o fígado, e eu tenho dito que a gente precisa discutir segurança pública com o cérebro, porque é o único jeito da gente avançar, né? Então, assim, é olhar para as estatísticas, então, é assim, é entender um caso, choca qualquer pessoa um caso como do menininho boliviano, ou a gente vê uma senhora passando por uma situação como essa, mas aí conseguir, né, respirar fundo e pensar racionalmente, quer dizer, olha, quantos % dos casos acontecem desse jeito, para que a gente possa pensar qual é o jeito de lidar com isso, né? Porque senão um pouco que nem o Rogério está falando, a gente começa a fazer política pública na exceção, né? E aí não dá certo, claro, né? Então, mesmo o latrocínio, quando a gente olha, aumentou 73%, é uma coisa para nos chamar a atenção, a gente tem que ficar indignado, a gente tem que cobrar a autoridade, a gente faz isso cotidianamente, a gente é parceiro e cobra um ao outro, né? Aqui, Coronel Meira, e sou da paz. Então, acho que isso é muito rico, mas, assim, pensar que esse 73% também é esse número, porque a gente está falando de uma quantidade de casos muito pequenos. É claro, uma vida é uma vida e não tem preço uma vida, né? Mas se a gente olha, por exemplo, a quantidade de homicídios que acontecem no Brasil, são 50 mil homicídios no Brasil, e aí a gente está falando de 53 casos de latrocínio em São Paulo, quer dizer, é só para a gente dimensionar e não ficar também apavorado que a qualquer momento não tem nada para fazer. A gente tem que ter mais racionalidade e estudar os diferentes fenômenos para poder trabalhar com eles na medida certa, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante a imprensa fazer, a sociedade fazer, os políticos fazerem, porque senão também aparece solução milagrosa, né? Explora essa sensação de segurança, fala, então eu vou fazer tal coisa e tudo estará resolvido de maneira irresponsável, porque sabe que não é uma atitude isolada que vai dar conta de resolver o problema. A gente não pode cair no conto do vigário enquanto sociedade. Alguém quer aparecer com solução milagrosa, a gente tem que rechaçar essa pessoa e falar, não dá para confiar numa pessoa que apresenta o problema da violência como uma coisa isolada, sozinha, vai resolver todos os problemas. Então, a gente tem que parar, eu acho, como sociedade, de aceitar a solução milagrosa e de fazer segurança pública com o fígado. Talvez essa seja a minha principal fala. O que a gente pode esperar da autoridade, mesmo da autoridade policial, ou sua, Rogério, ou sua, Luciano, para que o número de crimes não aumente mais ainda? Olha a que ponto eu cheguei. Não aumente mais. Já estamos no insustentável, mas o que a gente pode esperar? Bom, eu quero que a população confie na polícia. Nós estamos trabalhando arduamente, a Luciana sabe disso. Nós estamos prestes a lançar Parece que existem campanhas para desmoralizar a polícia o tempo inteiro. Pinçam os casos e... olha... Isso eu concordo com você, mas mesmo assim nós não podemos jogar a toalha. Eu falo que para os policiais militares, nós temos mais de 93 mil policiais militares atuando no estado de São Paulo, que nós não podemos desistir. Nós temos que confiar e acreditar que o nosso trabalho ele é útil e salutar para a sociedade. Então, nós trabalhamos arduamente, nós procuramos incentivar os policiais em todos os cantos do estado a abordarem pessoas em atitude suspeita, porque é por meio da abordagem, é por meio dessa iniciativa do policial que eu recapturo o condenado, que eu aprendo arma, que eu consigo aprender entorpecente. Esse ano nós já aprendemos mais de 40 toneladas de entorpecentes. Barbaridade. O nosso país aqui, nós temos uma infelicidade, nós somos o maior consumidor de crack do mundo, nós somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Quê? O nosso governador fala com muita propriedade que o estado de São Paulo produz milho, arroz, feijão, cana-de-açúcar. Aqui não se planta maconha, aqui não se planta folha de coca. É preciso olhar as nossas fronteiras. Essas drogas que hoje entram facilmente no nosso país, elas vêm principalmente do Paraguai, que é o maior produtor de maconha do mundo, junto com o México. Eu tenho a Bolívia, o Peru e a Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. E são os nossos vizinhos. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca, que é necessário também dar uma atenção especial para as fronteiras, que é uma responsabilidade das Forças Armadas e da Polícia Federal. Então, é preciso também ter ações pontuais para conter a entrada da droga em nosso país. Perfeito. Porque hoje a droga aqui, se o viciado hoje, ele consome de 5 a 15 pedras de crack por dia. Para uma pessoa que consome isso, que precisa necessariamente de 25 a 150 reais por dia, porque hoje uma pedra de crack custa de 5 a 10 reais, como que ele consegue recurso para comprar essa droga? Ele consegue o recurso por meio... Não precisa nem dizer nada.
é o óbvio. A opção dele principal é o roubo. Claro, tá, é o roubo. Então, agora, o que eu faço com o viciado em crack? Ele, ao mesmo tempo, ele é um criminoso e, ao mesmo tempo, ele é um doente. Claro. Eu preciso primeiro curar esse doente e depois responsabilizar esse criminoso. Então, eu entendo que é uma política bastante abrangente. Nossa conversa, já falamos bastante. Estourei o tempo em... Quanto tempo eu estourei? Em 8 minutos já estouramos o tempo aqui. Então, enlouquecido, aquele negócio ali está escrito, mostra a plaquinha ali, significa encerra pelo amor de Deus, está vendo ali? Porque já estouramos o tempo, mas eu acho que valia a pena a gente voltar a essa discussão. Viu, produção? Eu acho que valia a pena a gente voltar a essa discussão, porque quanto mais a gente falar, melhor. Né? Não é? Queria poder contar com você, Lu, com você, Lu, com você também. Sabe, a gente está aqui de volta para... Eu posso dizer o seguinte, eu nunca escondi nada de ninguém, o Geraldo é amigo meu, o nosso governador, gosto muito dele, está muito preocupado com isso. Está muito preocupado com isso. Ano passado, nós passamos meu aniversário juntos, lá em Campos do Jordão, ele estava muito preocupado com essa história. E, estando com ele, eu vou dar mais uma cutucada, porque eu também sou... É isso aí, né, controle. Você tem que cutucar, não é isso? Okay. Muito obrigado por terem vindo, todos vocês. Quero agradecer muito a presença do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos honrou com sua presença. Isso é uma deferência que não existe, vou dizer para vocês, não existe. É difícil você trazer o comandante-geral da Polícia num programa de televisão. Ele veio. A diretora do Instituto Eu Sou da Paz, porque eu tenho grande simpatia. Eu no começo não podia deixar, aquela coisa tem que ser meio... aquela coisa do, eu sou meio neutro, mas não sou não. Adoro vocês. Que bom. E... aquele que estuda de fato, aquele que conhece essa história, que é o coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é o Rogério Taffarello, todos vocês são as andorinhas que vão fazer seguramente um grande verão contra a violência. Obrigado por terem vindo. Estouramos muito, mas eu fiquei feliz. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Voltem sempre, a gente tem que continuar esse papo. Tem que continuar esse papo. Olha, o Todo Seu presta esclarecimentos sobre as suas grandes dúvidas e aflições.